Um gás ideal está confinado em um recipiente cúbico de aresta igual a 0,5 metros. A pressão exercida sobre as paredes do recipiente corresponde a 59.760 pascal. Sabendo que a temperatura do gás é de 300 Kelvin, determine o número de mols contidos no recipiente. Considere R como sendo igual a 8,3 Joule dividido por mol vezes Kelvin. Bom, então vamos lá. Começar anotando, né, os dados do problema, né? Bom, primeiramente, ele fala que o recipiente é cúbico, né? E a aresta vale 0,5 metros. Tudo bem? Então, vou colocar aqui, ó, o recipiente é cúbico, né? E a aresta, que nós vamos chamar de L, vale 0,5 metros. Joia? A pressão exercida sobre as paredes do recipiente é igual a 59.760 pascal. Bom, já está no sistema internacional, né? Então a pressão que nós vamos chamar de P é de 59.760 pascal. Tá bem? Ele fala também, né, que a temperatura do gás é de 300 Kelvin e o gás também é ideal. Esqueci de mencionar, né? Então aqui, né, a temperatura, né, a que está submetido o gás é de 300 Kelvin. Bom, ele pede para a gente determinar o número de mols, certo? Contidos nesse recipiente aí. Bom, então observe que ele forneceu, né, a pressão, o volume, pressão, né, a temperatura e a constante, né? Então, se a gente lembrar da equação de estado do gás ideal, certo? Nós podemos relacionar, né, as variáveis como sendo PV é igual a nRT. Tá joia? O que o problema pede, né? Ele pede para a gente determinar o número de mols, né? Então, né, aqui é RT. Ele pede para a gente determinar esse carinha aqui, né? O número de mols que a gente simboliza por N. Tá bem? Então, observe o seguinte, né? Para a gente determinar o número de mols, ó, para a gente determinar o número de mols, a gente precisa de saber constante, temperatura, nós já temos, pressão nós já temos, agora a gente tem que descobrir o volume, certo? O problema não forneceu explicitamente o volume, mas ele deu uma dica muito importante. Ele falou que o recipiente é cúbico, né? Então tá aqui, ó. O recipiente é cúbico e a aresta vale 0,5 metros, certo? Então qual que é a ideia? A partir desses dados aí, a gente consegue determinar o volume. Então, eu vou escrever aqui, ó, determinando. Então, ó, essa equação aqui, ó, nós vamos guardá-la, tá? Para usar posteriormente. Então, eu vou colocar aqui, ó, determinando o volume de um recipiente cúbico. Joia? Então, eu vou tentar desenhar aqui, ó. Um cubo é aproximadamente isso aqui, né? Mais ou menos, né? Algo desse tipo aqui, né? Certo? Onde cada um desses lados aqui, ó, vale L. Tá bem? E a gente sabe, né, que o volume V de um cubo é exatamente a aresta ao cubo. Por quê? O volume, né, de um cubo é dado pela área da base, que é um quadrado de lado L, né, vezes a altura, que também vale L, certo? Então a gente encontra que o volume de um cubo é exatamente L ao cubo, tá? Então o que a gente quer determinar é exatamente esse volume aqui, ó, para a gente poder utilizar lá na equação de estado, né, do gás ideal, tá?
Então, vamos lá. Observe que todas as grandezas, né, são fornecidas, são dadas no sistema internacional. Então, a aresta aí vale 0,5 metros. Então, o volume vai ser dado por 0,5 elevado ao cubo. Tá? Se você tem dificuldade de trabalhar com casa decimal, né, escreva em notação científica. Né? A gente pode escrever o 0,5 como sendo 5 vezes 10 elevado a menos 1 ao cubo. Então, a gente obtém aqui que o volume é exatamente 125 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Então, o volume V que nós encontramos aí é de 125 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Tá? Então, esse é o volume que nós vamos utilizar lá na equação de estado. Beleza? Então, vou escrever aqui, ó, retornando a equação de estado. Tá? Então, vou copiar ela aqui, ó, né? Opa. Eu vou copiar ela aqui novamente, ó. Tá? É isso que a gente tem, né? Ver se ficou faltando um pouquinho. Certo? Bom, se a gente quer um número de mols, eu vou isolar o número de mols nessa equação. Então, se a gente isola o N aqui, ó, como é que a gente obtém? PV é igual a R sobre T. Tá? Como eu mencionei, né, todas as grandezas estão no sistema internacional. Então, basta substituir os valores aí. Ó. Então, a pressão vale 59.700. 59.000, né? 760, certo? O volume vale 125 vezes 10 elevado a menos 3, beleza? A constante, ele pede para a gente utilizar igual a 8,3 e a temperatura já está em Kelvin, 300 Kelvin, né? Então, se a gente faz essas continhas aí, a gente obtém que isso aí é aproximadamente 3 mols. Tá joia? Então, o número de mols, né, encontrado aí é 3 mols. E aí, então, se a gente vê, né, vamos verificar se tem essa alternativa aí. Então, a alternativa correta é a letra C.